Bom, boa noite a todos. Reiniciamos os nossos estudos em mais uma semana. Eu gostaria só, se tiver alguém comigo que me desse um retorno, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, para que eu possa fazer algum ajuste necessário. Obrigada, Viviane. Boa noite também. Bom, então, Denise também, boa noite, queridas. Vamos iniciar, então. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Especificamente, nós vamos fazer alguns comentários finais dentro do subtópico Inteligência e Instinto. Nós deixamos de ver totalmente a questão 75, então é dela que nós iremos partir agora. Na questão 75, dessa primeira parte, Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Os espíritos respondem que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Na linha A, Kardec ainda pergunta: por que nem sempre é infalível a razão? Respondem os espíritos: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Pois bem, nós tivemos a oportunidade, na semana passada, de falar um pouquinho sobre o instinto. Então, nós vimos, por exemplo, que o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, uma inteligência sem raciocínio, que auxilia os seres a proverem as suas necessidades. Então, o instinto é uma inteligência que está intimamente ligada à sobrevivência do ser. E ele varia em suas manifestações conforme justamente as espécies e as suas necessidades. Mas nós vimos aqui na questão 75 que nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre esse ganho, sobre as conquistas que o princípio inteligente vai fazer no decorrer de milênios. Então, nós vamos perceber da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Olhem também relativamente a isso, o que Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. Isso aqui vocês já devem ter escutado muito. É muito citado. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, Leon Denis falou, então, aquilo que nós havíamos visto na Gênese, e demora milhares e milhares de anos para essa conquista do princípio inteligente. Então, nós vamos perceber que o instinto é uma inteligência rudimentar. Nós tivemos a oportunidade de ver na aula passada que nós vamos ter matéria sem inteligência, são os corpos brutos, os minerais. Nós vamos ter, por outro lado, corpos animados de fluido vital,
mas ainda sem inteligência, que são os vegetais. E nós vimos também que nós vamos ter corpos animados pelo fluido vegetal, quer dizer, orgânicos, mas dotados de pensamento, ou seja, dotados de inteligência. E aí vocês vão se recordar que eu falei que esse dotados de inteligência vai abranger uma gama imensa de seres, porque eu interpreto essa afirmativa como abrangendo todo o reino animal e hominal. Vocês vão se recordar, então, que eu falei que é óbvio que no ramo, por exemplo, nas espécies, nos insetos, nos aracnídeos, nós não vamos ter a mesma expressão inteligente do princípio como nós vamos ter, por exemplo, dos mamíferos. Por quê? Porque há um grau muito grande de conquistas que o princípio inteligente deve realizar. Ou seja, aquele princípio inteligente que atravessou incontáveis experiências nos minerais, que atravessou incontáveis experiências no reino vegetal. Quando ele adentra nas experiências no reino animal, ele vai ter que caminhar e desenvolver e agregar, capacitar-se, conquistar a evolução não só da inteligência que nele germina, o dele, ele tem germe, porque ele é um princípio inteligente, o nome já diz. Né? Então, o princípio inteligente, o germe da inteligência está lá. Só que essa inteligência na planta estava dormindo. No mineral, então, nem se fala, estava absolutamente inerte. No mineral, nós vamos ter tão somente a força da atração, a força da sintonia, da agregação de moléculas. No vegetal, eu tenho então já a inteligência que ela dorme. Por quê? Porque já há um início de percepções. Pesquisas realizadas no campo da ciência identificam, por exemplo, que quando se está vendo um desmatamento em uma floresta, as árvores que ainda não foram derrubadas, elas vibram. É como se elas sentissem um medo irracional, porque estão percebendo a energia da destruição que se achega. Existem algumas plantas, nós vamos ver isso, por exemplo, carnívoras, que já exercem, já têm melhor essa sensação mais trabalhada, porque elas sentem a presença de animaizinhos e fecham, porque é o seu alimento. Então, nós vamos começar a perceber uma resposta no final do reino vegetal, adentrando no reino animal, uma modificação na apresentação do princípio inteligente. No reino animal, começa a desabrochar a sua inteligência, que durante milhões de anos vai se apresentar quase que unicamente através do instinto. Bom, a gente falou bastante do instinto até as aulas passadas, e hoje nós vamos falar um pouquinho da inteligência, para que a gente finalize essa primeira parte do Livro dos Espíritos e entre na segunda parte, então, que é a que nos aguarda. Em relação ao instinto, então, nós vimos que é essa inteligência rudimentar, né? É interessante que Calderaro, no livro No Mundo Maior, informa a André Luiz que, em média, o princípio inteligente vai gastar do início das suas experiências até o início das experiências no reino hominal, e aí são aqueles primeiros homens primitivos. O princípio inteligente vai gastar cerca de 1,5 bilhão de anos. Nós não vamos contar as experiências, porque as experiências são infinitas. Infinito no sentido de nós não podemos mensurar. Por quê? Porque o princípio inteligente, ele vai agregando valores, ele vai realizando as suas conquistas a nível de perispírito, e depois o perispírito imprime na nova vestimenta física que ele vai utilizar. Então, essa conquista, esse aprendizado, ele se dá
no plano material, mais denso, mas ele também se dá nos planos sutis, nos planos dos espíritos, digamos assim. Então, nós não podemos falar que depois de 1000 reencarnações, ou 2000 reencarnações, ou 10.000 reencarnações, nós não podemos afirmar. Porque, na verdade, o princípio inteligente nunca cessa de aprender. A conquista nunca para. E mesmo hoje, que nós não somos mais princípio inteligente, mas somos espíritos, com E maiúsculo, dotados de razão, pensamento contínuo, que já conseguimos nos situar no tempo e no espaço, nos reconhecemos como individualidades, coisas que ainda os animais não conseguem fazer tão bem como nós. Nós nunca deixamos de aprender e de conquistar. Então, o aprendizado do espírito não é tão somente no plano da matéria densa, mas o aprendizado do espírito se dá sempre, em qualquer hora, em qualquer lugar. É por isso que, quando alguém fala assim, nós só temos uma vida, eu costumo pensar assim, bom, não está de todo errado, porque nós temos uma vida mesmo. Desde o momento em que somos criados pelo Pai, como princípio inteligente, há uma vida só, ininterrupta, para o princípio inteligente e para o espírito em seguida. Nós não deixamos de aprender nunca. A morte física ela é tão somente uma modificação vibratória, modificação de veículos, de planos, porque a continuidade é sempre. Essa é única, então a vida é única. As nossas experiências reencarnatórias é que são diversas, é que são várias. Então, a Cristiane, que está falando com vocês hoje, que hoje vos fala, é uma personalidade, que a minha individualidade está se utilizando nessa experiência reencarnatória. Mas a minha individualidade não é a Cristiane. Porque eu tenho arquivos muito mais antigos do que aqueles que a Cristiane faz. Eu tenho conquistas espirituais muito mais extensas daquelas que o meu cérebro físico hoje em dia pode identificar. Por quê? Porque eu sou muito mais que milenar. A minha individualidade, assim como a individualidade de cada um de vocês, consta bilhões de anos, ou então 1 bilhão e mais alguns milhões de anos para trás. Então, a inteligência, nós a temos hoje com uma capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e linguagens, sobretudo aprender. Vejam só, mas eu estou generalizando. Por quê? Porque eu vou encontrar este desabrochar gradativo desta inteligência. Mas nós temos uma outra coisa, que é o intelecto. O intelecto é diferente de inteligência. Intelecto é a possibilidade de conhecer, compreender e aprender, sempre viabilizada pela inteligência. Então, intelecto só vai ter quem já tem inteligência. Mas nem sempre quem tem inteligência tem intelecto. Quer um exemplo disso? O homem primitivo é considerado um ser inteligente. Ele já saiu do reino animal, ele já tem pensamentos contínuos, mas ele não é intelectualizado. Por quê? Porque seus conhecimentos são escassos. A própria estrutura fisiológica do seu cérebro ainda é bastante limitada em comparação com o homem de hoje, do século 21. Então, nós vamos perceber que tanto a inteligência quanto o intelecto evoluem de forma gradual, como tudo na natureza, não nos esquecendo que o espírito, ele não vai apagando conquistas pretéritas, ele vai arquivando conquistas pretéritas. Essas conquistas estão arquivadas no nosso perispírito. Então, aquilo que eu já experienciei no passado, as minhas conquistas morais,
as minhas conquistas no campo do perispírito, inclusive fisiológicas, perispirituais, e que são transmitidas ao corpo físico, eu não estou apagando as velhas conquistas, eu estou arquivando. Nós vamos aglutinando, nós vamos construindo em cima das nossas conquistas. Por isso que o instinto eu tenho sempre. O instinto é essa inteligência rudimentar, primitiva, ligada à sobrevivência do ser. E eu não perco só porque eu desenvolvi outra inteligência, ou porque eu estou conquistando o intelecto através do meu aprendizado, através do saber. Não, eu vou agregando valores, agregando conquistas. A inteligência começa quando o ser passa a emitir pensamentos contínuos, com a humanização do princípio inteligente. Mas a capacidade intelectual se desenvolve com a aquisição de conhecimento. Vamos explicar sobre isso. Vocês vão falar assim, mas Cristiane, você falou pra gente que o animal, ele já está nesse campo, né, dos seres corpóreos, animados, né, com inteligência. Tá? Mas eu falei, vocês vão se recordar, que há um crescendo. Então, no animal, eu tenho esta inteligência primitiva, que funciona como instinto. E ela vai se agregando de novos valores, e aí é preciso que eu fale que estas conquistas são gravadas todas na memória integral do espírito, como eu falei agora há pouco. Tá? E o perispírito também evolui. Mas há algo muito interessante a respeito disso. Na década de 50, um neurocientista americano chamado Paul MacLean, ele trouxe a ideia, ele desenvolveu estudos sobre o cérebro trino. E aí ele vai afirmar, e é preciso que a gente, claro, generalize aqui, eu não vou trazer todo que o MacLean defendeu dentro da neurofisiologia, né? Mas basicamente ele fala o seguinte, que as modificações do cérebro se devem ao desenvolvimento de extensões do antigo núcleo interno, ou seja, melhorias mais avançadas. Então veja bem, quando o princípio inteligente deixa de experienciar em determinada espécie, porque já realizou as conquistas que aquela espécie possibilita a ele, e ele vai começar a experienciar em outra espécie animal para a conquista de novos desafios, vamos dizer assim. Ele não perde nem fisiologicamente e nem espiritualmente tudo aquilo que ele conquistou. Vamos dar um exemplo básico. Vocês vão entender o que eu estou falando. Nós temos um princípio inteligente que, nos últimos séculos, ele experienciou, princípio inteligente, tá? Ele experienciou na espécie reptiliana, nos répteis. Um jacaré, um crocodilo. Eu estou dando um exemplo pontual para ficar fácil o raciocínio, tá? Então, o princípio inteligente desenvolveu nestas experiências, ele atingiu um desenvolvimento cerebral no perispírito e que se reflete no campo físico daquela espécie. Mas terminada as conquistas daquele princípio inteligente dentro daquela espécie, ele agora vai passar a experienciar em nova espécie. Vamos dar um pulo. Vamos imaginar que agora esse princípio inteligente vai adentrar nas espécies mamíferas. E aí, na espécie dos mamíferos, ele vai desenvolver novas conquistas fisiológicas e, consequentemente, cerebrais. Mas ele não deixa de perder as conquistas que ele fez como princípio inteligente, que exercitou-se nos répteis e nas pregressas experiências.
ele vai aglutinando. E foi exatamente isso que o MacLean percebeu. É claro que ele não era defensor da reencarnação, porque é um cientista, então ele falou só a nível fisiológico. Mas isso combina perfeitamente com aquilo que os espíritos nos trazem, aquilo que André Luiz fala, e outros expoentes nos falam, inclusive sobre o cérebro. Então, a ciência, ela vai falar que nós temos um cérebro uno, mas esse cérebro uno, ele na verdade ele é trino, porque eles distinguem 3 regiões no nosso cérebro hoje. O primeiro é conhecido como cérebro primitivo ou cérebro reptiliano. E aí eles vão falar que é basicamente a sede dos instintos, é a sede dos impulsos automáticos. É lá que estão arquivados hábitos e automatismos. Porque veja só, André Luiz vai dizer, em relação ao instinto, que o princípio inteligente vai experienciando no plano físico denso e também no plano sutil da matéria. Em determinado momento, nós ainda não sabemos dizer que momentos são esses. Estes hábitos, digamos assim, o modo de agir, um hábito mesmo, acho que a melhor palavra que eu tenho seria um hábito. Em determinado momento da evolução, alguns hábitos são automatizados, são arquivados pelo perispírito. Aonde que eles são arquivados? Nesse primeiro cérebro primitivo. E o mais interessante, sabe o que é? Que depois dessa automação destes hábitos de determinada espécie, da mesma espécie, gerações posteriores, passam a ter aquele mesmo hábito na forma instintiva. Deus é perfeito demais. Mas o fato é que a ciência hoje, então, reconhece a existência desse primeiro cérebro, que, na verdade, eu não tinha como trazer aqui o formato de um cérebro para vocês, mas ele é a base, como se fosse a base do nosso cérebro. Tá? É nele que basicamente está ligado o fio de prata. Só que em evoluindo o princípio inteligente para outras espécies, nós desenvolvemos o segundo cérebro, que é o cérebro do córtex motor, ou cérebro emocional, cérebro límbico, que é onde nós vamos arquivar conquistas atuais, e onde nós vamos encontrar o esforço, a vontade. É muito interessante que neste cérebro límbico, alguns cientistas dizem que nós vamos encontrar a sede de vários instrumentos que controlam o instinto. Nós vamos ter alguns hormônios, nós vamos ter algumas glândulas, nós vamos ter basicamente os aspectos emocionais existentes nesse córtex motor. Se o reptiliano falava do arquivo do instinto, dos hábitos, do automatismo, nós podemos entendê-lo como subconsciente. Esse córtex motor, nós vamos ter o consciente. Então, todas as minhas experiências de hoje estão sendo arquivadas no córtex motor do perispírito, porque o cérebro físico é somente um instrumento, tá? E o terceiro cérebro, ou terceira parte do nosso cérebro, porque nós temos um cérebro só, seriam os lobos frontais, que é onde vão ficar as noções superiores, os grandes ideais, as metas, e onde os espíritos vão dizer é aquilo que nós vamos cuidar de melhor desenvolver daqui para frente. São, digamos assim, os ideais do espírito, são os ideais altruístas, é a busca das virtudes. Nós vamos encontrar, então, no superconsciente. Então, nós vamos compreender que o que a ciência indica sobre esse cérebro trino tem tudo a ver com a evolução do princípio inteligente e com a reencarnação. Percebem vocês onde eu quero chegar?
Há uma imagem muito interessante que eu guardei desde a época da minha adolescência, das minhas aulas de biologia. Basicamente trazia o desenvolvimento do embrião humano. E é muito interessante, porque a evolução do embrião traz essa filogenia. Se vocês nunca prestaram atenção, prestem atenção. Coloquem aí no Google, desenvolvimento do embrião humano. De forma bastante resumida. O espermatozoide, por exemplo, vai lembrar muito o girino, lá as nossas experiências no reino dos anfíbios. Depois nós vamos perceber que com o desenvolvimento já da monera, desse embrião, nas primeiras divisões das células, quando já surge o embrião, esse embrião, ele é muito parecido com o embrião que nós vamos encontrar nos répteis. Depois de algum tempo, inclusive com relação à cauda, depois desenvolvendo-se o embrião, você perde essa cauda e nós vamos ter um embrião muito parecido com a da grande maioria das espécies de mamíferos, para só depois especificarmos o formato do embrião como sendo do homem. Então, a ciência corrobora aquilo que os espíritos nos ensinam. Esta conquista bilenar do princípio inteligente. Nós vamos ver que até o homem nós vamos tratar do princípio inteligente e já no reino animal, nas espécies mais evoluídas, nós podemos falar da alma animal, do espírito animal com E minúsculo. Já adentrando o reino nominal, quer dizer, nas primeiras experiências no reino dos homens, homens primitivos, nós já vamos ter o espírito com E maiúsculo. Conquistas. Conquistas do espírito inteligente, e volto a frisar, não somente no campo físico, não. O veículo físico é quase que consequência. As grandes modificações se dão também no perispírito. Então, é claro que o perispírito de um animal não é igual ao perispírito de um homem. Assim como o perispírito de um homem embrutecido, violento, bastante ainda apegado à matéria, à crueldade, não é igual, em definitivo, ao perispírito de um espírito que já tem noções sublimes, morais, aspira a ideais de ética, de bondade, de amor. Primeiro, modificam-se os perispíritos e, consoante o perispírito que construímos, nós teremos o corpo físico que melhor se nos afiniza. É muito interessante isso. O que vocês estão achando? Aqui nós vamos encerrar, então, essa análise, que falou muito de matéria, mas nós falamos também bastante de fluido vital, de inteligência, de instintos dos animais. Nós estamos encerrando hoje a primeira parte do Livro dos Espíritos. E eu aguardo vocês amanhã para que nós possamos iniciar, então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai falar do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Eu agradeço mais uma vez a presença da Vivi, da Denise, do Nando, do Edgar, da Gilda, do Demi, da Demi, todos aqueles que estão acompanhando os nossos estudos. Grande parte não pode acompanhar no mesmo horário, quer dizer, ao vivo, mas acompanha conosco quando tem uma folga na agenda. Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo da primeira parte. Faço votos que vocês continuem comigo aí no estudo da nossa segunda parte.
Uma boa terça-feira, final dela, para todos vocês. E eu aguardo vocês amanhã às 7 horas. Grande abraço.